Deixa uma perguntinha aqui pra vocês. Se alguém ir lá e chutar o saco do Memphis, quem que vai ter os dentes quebrados? E aí? E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, esse é o canal DNA Preto e Branco. Vamos tentar dar uma atualizada aí nas notícias, né? Eu tô tentando acompanhar o ritmo, né? Mas o ritmo do Corinthians é insano, né? Se você for trazer todas as notícias todos os dias, já sabe, né? Vira uma série infinita isso aqui. Não tenho tempo. Inclusive, né, como eu sempre falo, os vídeos eu gravo de madrugada, que é o único horário que eu tenho, né, disponível, vamos dizer assim, né? Mas para também não deixar os assuntos envelhecerem. Então separei algumas coisinhas aqui, vamos lá, né? Vamos lá, porque 2, 3 assuntos, o vídeo acaba ficando um pouquinho longo, mas vou tentar abreviar aqui, ser breve para não roubar a brisa de vocês, é porque muitos entram no vídeo, às vezes assistem os primeiros 10 segundos e já sai, né? Às vezes não são corintianos, ou se são, não quer saber de assuntos, de notícia, só quer saber de Memphis Depay, esse tipo de coisa aí. Vamos lá então. Jesse Lingard será anunciado em breve e usará a camisa 77. O clube vai oficializar o jogador com ações exclusivas na Neoquímica Arena. Firmeza, aí eu coloquei aqui, seja bem-vindo, mesmo se for indicação do Chosen, né? É, o que estão falando que é indicação do Chosen. Não sei se realmente é ou não. O que eu sei é que eu vou torcer pro cara jogar bem, né? Apesar de tudo, ele vai estar vestindo a camisa do Coringão. Então, nossa cota é torcer pro cara ir bem, né? Não é já meter o pé frio porque foi fulano que indicou, ciclano. Não, mano. É lógico, fica meio, né? Fica meio esquisito e tal. Porém, mano, é um jogador que pode acrescentar sim ao grupo, né? Pra quem tem Charles e Pedro Raul, mano, vai reclamar como disso aqui? Não tem nem como, né? Então espero que já pegue ritmo rápido, né? O cara que jogava na Inglaterra, depois na Coreia. Nem sei se na Coreia é neve, não sei como que é o clima lá. Aqui é um clima diferente, talvez a adaptação demore um pouquinho, mas vamos torcer porque o cara entre em campo e represente, mano. A nossa cota como torcedor é essa, certo? É isso aí, vamos lá. André Luiz, né? André Luiz permanece no Corinthians após Timão recuar nas tratativas com o Milan. Segundo alguns conselheiros, Stabile não sabia de alguns detalhes do contrato e decidiu não assinar. Mano, vocês já... Acho que... Nossa, mano, não sei nem o que falar, não sei nem como definir isso aqui, mano. O pessoal de dentro do Corinthians acha que o torcedor é burro, né? Acho que nós é otário, não sei o que vocês pensam, mano. Vocês acham mesmo que alguém vai acreditar nisso, mano? Ô, mano, o cara ia assinar o bagulho, aí o Dorival foi lá e deu xilique lá na entrevista, né? A torcida também já pulou em cima ali, porque, porra, tá entregando o cara por uma paçoca aí na praça, uma coquinha, e aí viu que ia pegar mal, né? Aí recuou, aí esse negócio que o Milan vai acionar na FIFA e tal, eu acho que isso aqui é blá 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 também, entendeu? E o foda é empresário, né? Que deve estar na orelha do moleque, ó, você que decide e tal. E tanto que o Stabile, né, já deixou meio entre linhas aí que a decisão do jogador que vai prevalecer, né? Pra quê? Pra tirar o deles da reta, né? Porque amanhã ou depois, o que eles vão fazer? Eles vão falar, não, o jogador que quis sair. Então eles ficam isentos, né? Só que não, mano, né? Sabe como que são os modus operandi de vocês? Então isso não vai colar, pelo menos com nós aqui, né? Torcedor mais engajado do bagulho. Não julgo quem não se interessa por esses assuntos, porque eu, sinceramente, mano, desde que eu acompanho profundamente o Corinthians, eu não sei se isso é bom ou ruim, mano. Você começa a achar cada loucura ali dentro ali que você começa a desacreditar, velho, de tudo. Firmeza? Então, aparentemente, vai permanecer, né? Eu não consigo botar fé nem que vai permanecer, mas daqui a pouco eles dão um somebody love lá nas ideias e tal, vai acabar vendendo, mano. Vai acabar vendendo, porque esse sempre foi o modelo de negócio do Corinthians, né? Revela o jogador e entrega por um pão com manteiga aí na praça aí. Sempre foi isso, mano, entendeu? Ainda mais porque o empresário tá por trás. O empresário, ele não quer saber, ele não quer amadurecer o jogador pro jogador ir pra Europa. Porra nenhuma, mano. Ele quer que já vai, porque ele já tem uma fatia, né? Uma venda aí, o cara já faz o pão dele pro resto da vida. Então, você acha que ela tá preocupado que o cara pode bater e voltar lá? Tá o quê, mano? O cara quer mais, mano. Quer vender mesmo e foda Corinthians, mais ou menos isso. Esse é o pensamento deles. Então por isso que o Corinthians tinha que cortar relações com o empresário, tentar ser dono do passe dos seus atletas, né, de base, todos, né, se possível todos, lógico, é difícil, mas pelo menos a base, pra não ter esse tipo de problema aqui, porque amanhã depois vai vir proposta, não vou vender, mano, não quero vender e acabou, ponto final, mano, entendeu? Aí fica nessa, agora empresário vai pra, né,
Empresário solta as notícias pra jornalista cuzão, que vai lá e solta os bagulho aí, e aí começa a inflamar a torcida, e aí fica aquela divisão, né? Então, assim, tem que ficar bem atento com isso aqui, porque, mano, isso não cola, nem adianta, mano. Tio Paulo, porra. Tio. Firmeza, vamos pro próximo aqui. João Ricardo, né? É ex-goleiro do Fortaleza, ou goleiro do Fortaleza, né? Porque parece que vai retornar, né? Goleiro de 37 anos reprovou nos exames médicos e retornou ao Fortaleza. Corinthians deve voltar ao mercado atrás de um goleiro reserva para o Hugo Souza, já que nos bastidores não se há confiança em Felipe Longo e Cauê. Né? Aí o Neto do Botafogo é um nome que levantaram, né? Também não dá pra botar muita fé, porque isso daqui mais parece jogadinha de empresário, né? Solta lá, vamos ver como que a torcida reage, né? Se reagir bem e tal, de repente, né, fecha, né? Se a torcida rejeitar, a gente fala que não tinha nada e tal. Sempre os caras fazem isso. É sempre isso. A rede social é o termômetro de dirigente incompetente, beleza? É assim que é. Então, o João Ricardo, que também é uma contratação que, sinceramente, mano, um goleiro de 37 anos, tudo bem. Goleiro às vezes tem uma carreira mais longa ali, mas 37 anos, sendo que o Corinthians tem os goleiros da base, beleza? Nem a torcida confia muito e tal, não passa confiança e tal, mas, pô, quem é que mapeia o mercado, mano? É só o Brasil? É só nacional? Por isso que o Corinthians deveria ter um departamento de scout, mano, pra trabalhar o ano todo, beleza? Mapeando todo o mercado aqui da América, mercados às vezes que não tem muita visibilidade, que às vezes você consegue achar boas peças, goleiro, qualquer setor do campo, mano, lateral, zagueiro, mas não, fica nessa aí, já tinha uma proximidade, né, Marcelo Paes, Fortaleza e tal, fica mais fácil e acabou reprovando. Essa reprovação também, né? O Corinthians parece que aprendeu com o Torino lá da Itália, né? Que reprovou os exames do moleque, mandou de volta. Talvez desistiu e meteu o louco, não sei, né? Uma suposição, né? Como que a gente vai acreditar nessas coisas? Nós estamos descrente, mano, de tudo que vem dali, mano. É incrível, né, mano? O que o Corinthians faz com o seu torcedor, né? Firmeza, aí vamos lá. Hugo Souza cogita deixar o Corinthians após a Copa do Mundo, né? Isso aqui é outro assunto preocupante, né? Porque é o seguinte, bom, pelo que eu, né? É o que eu falo, mano. Não fique na onda de jogador, que jogador é mercenário, jogador é tudo prostituta do sistema aí, beleza? Apareceu um dinheirão ali, eles vão meter o pé mesmo, foda o torcedor. Eles não estão nem aí pra isso não, mano, beleza? Então, mano, tudo bem, a gente reconhece que o Hugo é importantíssimo hoje, né? Indiscutível, foi decisivo aí em vários, né, nesses últimos títulos do Corinthians aí, decisões de pênalti, fora defesas dentro de jogo mesmo. Teve algumas falhas, normal, todo jogador erra, goleiro principalmente, né? Mas isso aqui deixa a torcida com o pé atrás, porque se ele for convocado, né, com certeza vai se abrir um mercado para ele na Europa, né? Não sei se, né, no primeiro escalão, segundo da Europa. E segundo ele, né? Isso aqui é notícias que saem, né? Às vezes também pode ser tudo ladainha isso aqui, não sei, mano. O problema é que o Hugo Souza, que é um goleiro que tem tudo pra virar ídolo do Corinthians, né? Não sei se isso aqui é verdade ou não. Se for, também quiser ir embora. Aqui é assim, mano. Se tá ruim, quer ir embora, deixa ir embora, mano. Foda-se, vai que vai, mano. O Corinthians tinha que ter gente competente, né? Fazendo esse mapeamento do mercado justamente pra esse tipo de coisa aqui, ó. Pra não ficar refém de jogador, mano. Certo? Então, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Vamos ver depois da Copa, né? Certo, mano? É isso, vamos lá. Alex Santana que ainda treina separado, né? Que foi descartado, vamos dizer assim, por Dorival Júnior, né? Quando retornou do empréstimo do Grêmio lá. Pode permanecer, pode não, né? Ele vai permanecer no Corinthians porque é o seguinte, a janela de transferência fechou terça-feira, às 7 horas da noite. Então ele já não pode mais ser transferido, emprestado, nada disso. Pois a janela de transferência fechou nessa terça. Então, assim, o Alex Santana, o ruim dele, mano, é que ele parece que é de vidro, né? Vive quebrado, vive lesionado. Só que, entre Charles e Alex Santana, mano, eu deixo com vocês essa daí, né? Então, sei lá, mano, não tem mercado pro cara, reintegra ele, mano. Tenta mais uma vez, mano. Quem sabe não dá bom. Não pra ser titular necessariamente, né? Mas quando a gente tem um meio campo ali, precisa alterar, ou vai ter uma suspensão ali e tal, né? Testa o cara de novo, mano. Pior que o Charles, se ele conseguir ser aí, mano, junta tudo num pacote só e joga fora, mano, entendeu? Eu, né, se eu fosse, né,
treinador, ou se eu fosse o executivo e tal, eu tentaria reintegrar ele ao elenco sim, entendeu? Pode ser importante. Se não der certo, mano, abriu a próxima janela, negocia, mano. É assim que é o futebol, mano. Firmeza? Firmeza, é isso, vamos lá. Garro e Memphis Depay, né? O Chosen. Ai, meu Deus, esse cara tá dando assunto aqui no Corinthians, né, mano? Aí coloquei entre aspas aqui, cobrança desproporcional, né? Aí eu coloquei aqui o meu timão, né? Que é o principal portal, né, de notícias do Corinthians, fritando o Garro e lambendo o Memphis, mano. É assim que os caras trabalham lá. Porque no jogo do Corinthians contra o Furacão, né, tiveram a capacidade de falar que se não fosse o Memphis subir pra dividir a bola não teria sobrado pro Garro. Olha a loucura que os caras lançam, velho. Entendeu? Aí no último jogo que o Memphis cobrou a falta rasteira, o Garro furou. Mano, acontece, infelizmente aconteceu na hora errada, na ocasião errada, né? Só que não é por isso que não vai fritar o cara, né? Jogador é passível de crítica? Sim, a todo momento. Só que entre Garro e Memphis aqui, mano, se for pra passar pano pra um, vai ser pro Garro, mano. O Garro que em 2024, mesmo após a chegada de Memphis, do Carrilho, Martínez e tal, ele foi o principal jogador, mano. Beleza? 2023, o Corinthians capengando lá, ele foi o principal jogador. Não foi o melhor meia, porque, porra, o cara dava 30 assistências, os caras faziam um gol, né? Então, eu acho que tá sendo desproporcional essa cobrança. O Galo que, mesmo com o joelho estourado lá, entra em campo, se dedique, às vezes, mano, presta atenção nesses detalhes. Né? Eu sei que nem todo torcedor que assiste jogo acaba vendo esses detalhes, mas presta atenção nesses detalhes. A linguagem corporal, mano. A linguagem corporal, não só de jogador, mano. Qualquer situação, se você estiver na rua, se tiver... Qualquer situação, mano. A linguagem corporal, às vezes, ela fala mais do que as palavras. Então, você nota que dentro de campo, e até mesmo no banco de reserva, o Garro, ele fica muito mais incomodado quando o Corinthians está com resultado negativo do que o Memphis. Dentro de campo, por mais que ele tente e não consiga, ele não para de tentar, mano, né? Corre, rapaz, beleza, a bola chega nele, ele tenta de novo, erra de novo, mas tá tentando. Tá correndo e você percebe no semblante do cara que ele tá insatisfeito, né? O cara é argentino, querendo ou não, ele tem essa... Já traz com ele esse DNA, né, de ser um jogador raçudo, não quer perder. Em contrapartida, o Memphis, mano, tá com aquela pose, né? Olhando de cima pra baixo, né? Com aquele ar de superioridade, entendeu? Então, mano, entre os dois aqui, se for pra descartar um, descarta o Memphis, mano. Penso 2 vezes, mano, tá ligado? E é isso, mano. Os portais aí faz... o critério dos caras é muito relativo, mano. Então, algumas coisas, lógico, como eu falo, o mensageiro não importa. O que importa é a mensagem, né? Só que a mensagem que eles estão trazendo acaba formando opiniões erradas aí na torcida, entendeu? Então, minha opinião sobre isso é essa, beleza? Entre os dois, eu sou mais o Garro, firmeza? É assim, o Garro não custa 6 milhões, beleza? O Garro não faz feat com o MC... Você não vê o Garro indo na quebrada fazer trancinha, essas coisas, né? Pra fazer média nem nada. Então, deixando o papo aqui é esse, beleza? Às vezes esses vídeos que eu posto aqui tá dando pouca visualização, normal. Só que eles vão estar aqui pra sempre, vamos dizer, né? Então amanhã ou depois, quando esses assuntos fizer sentido, talvez esse vídeo aqui, né, exploda aí, né? Porque vão falar, pô, o papo já tinha sido dado por alguns, né, cara que fala do Corinthians na internet e tal. E vai tá aí, mano. Vai tá aí, o bagulho é atemporal, beleza? E se amanhã ou depois o que eu falar aqui não se concretizar, mano, sem crise, mano, eu venho aqui e falo, mano, falei aquela vez lá, mudei minha opinião. Não tô preso nas minhas ideias, mudo de opinião se for preciso, se for necessário, entendeu? É assim que funciona, mano. Você não vai ficar amarrado numa ideia que você já viu que tá torta, que tá errada, né? Não tem problema, mano. Só que eu acredito nisso que eu tô falando aqui e é isso, mano, beleza? Beleza, vamos pro próximo aqui, mano. Isso daqui é outro bagulho, cara. Eu já tinha conteúdo falando sobre esse assunto aqui, né? Aí eu tive os caô lá, que eu já contei pra vocês aqui, tal, beleza. Eu tinha feito conteúdo completinho, mano. Mas aí eu vou resumir aqui. O que acontece? O Internacional de Porto Alegre é um time que tá... Ele tá chorando ainda o título de 2005, né? Porque na cabeça deles, o campeão legítimo são eles, né? Sendo que naquele campeonato tinha um juiz ladrão, réu confesso, que foi descoberto, foi preso, processado... E as partidas que esse cara apitou foram anuladas, mano. Não tem conversa, mano. Entendeu? Assim, chega a ser constrangedor, mano, esse chororô dos caras aqui. Os caras tá cada vez, mano, batendo o cúmulo disso aqui, mano. Porque olha só, o Internacional contratou o ex-árbitro, né? Ex-árbitro FIFA, mano.
Leonardo Gaciba. Esse Leonardo Gaciba aqui, ele já foi árbitro FIFA. Se eu não tiver enganado, ele já foi, tipo, dirigente lá da comissão de arbitragem, lá da CBF. E ele já foi até comentarista aí, mano. Não sei se na ESPN ou na Globo. Não me recordo. Também foda-se também. Pouco me importa. Contratou Leonardo Gaciba para reavaliar jogos apitados em 2005 por Edilson Pereira de Carvalho, né? Que é o árbitro... Esse cara aí, esse falastrão aí. No episódio conhecido como Máfia do Apito. Aí vamos lá, vou resumir aqui. Quando começou a jogar com o Inter, provavelmente meu pré-jogo vai vir pesadão, daquele jeito que vocês estão ligados. Mas resumindo, em 2005 tinha um árbitro ladrão que tava ganhando dinheiro com apostadores, né? Que estavam... Os times, nenhum time tinha nada a ver com essa treta aí. Mas tinha apostadores de fora apostando e pagando o juiz para manipular os resultados. Esse juiz foi descoberto, foi preso, respondeu por isso, e as partidas que ele apitou foram anuladas. Né? Aí na cabeça dos torcedores do Inter, a maioria, beleza? Lógico, nem todo torcedor do Inter é imbecil esse ponto aqui, né? A diretoria dos caras lá, eu acho que isso aqui é mais questão política. Eles estão fazendo média lá porque lá também tem eleição, né? Eles vão querer eleger alguém, então às vezes o cara com as ações dessa aqui conquista o torcedor carente, né? Aí beleza, aí mano, isso aqui é muito louco, velho. Contrataram o cara pra avaliar lá os jogos e tal, pá e tal. Mano, na moral, eu nem me aprofundei pra saber qual que foi o resultado dessa reavaliação dele aqui, porque, irmão, isso daqui é bizarro, mano. Bizarro do Inter, né, prestar esse papelão. Bizarro o Leonardo Gaciba aceitar dinheiro pra fazer essa reavaliação, sendo que já foi... Isso daí já estão cansados de falar aí na imprensa, na internet, em jornais, em tudo. E os caras tá nessa ainda, mano. Só que eles esquecem que em 2005 eles não lideraram nenhuma rodada daquele campeonato. Aí se apega no lance do pênalti lá, né? Contra o Corinthians. Firmeza, foi pênalti. O juiz errou ali. O juiz que não tinha nada a ver com essa pilantragem que fizeram aqui. Tinha nada a ver. Ele errou no lance. Foi pênalti, tudo bem. Se o goleiro não podia defender, o cara não podia chutar pra fora, aí vamos dizer que fizesse o gol. Beleza, era gol de ouro? Fez gol, acabou o jogo, Corinthians não podia empatar. E mesmo se eles ganhassem esse jogo, eles nem iam ser líder, mano. Corinthians ainda ia continuar na liderança. Então, mano, isso aqui é papo de maluco, mais uma vez, né? Não sei onde que eles querem chegar com isso, mano. Enfim, você é torcedor do Inter? Se caso, né, por acaso, você chegou aqui nesse vídeo e tal, me fala aí se você concorda com isso ou não. Se fosse... Você acha que um juiz que apitou os jogos e manipulou os jogos deveria manter isso aí? Você acha isso mesmo? Porra, aí, mano, o ser humano se perdeu, então, se for assim. Certo, rapaziada? Esses são os assuntos de hoje. De hoje. Isso daqui é assunto de 1/3 do dia aí. Tinha muito mais coisa, mas não dá pra trazer tudo, né? E é isso, mano. Vai, Corinthians.